Shalom a todos que estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Juliano. Estou aqui para compartilhar com você mais algumas passagens bíblicas, trazendo um tema que é muito importante, sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, dando continuidade ao nosso estudo, trazendo a visão judaica, dentro do judaísmo messiânico, temos um grande choque com as doutrinas ensinadas nas igrejas, no meio do cristianismo, sobre a Trindade, né? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ok, vamos trazer isso dentro de um contexto, pegando os textos da Torá, do Taná, da Brit Hadashah, que é o Pentateuco, né? Conhecido aí como o Velho Testamento, o Taná, e a Brit Hadashah como o Novo Testamento. Vamos ver o que esses textos nos dizem e como que era visto, desde quando surgiu essa doutrina. Será que existia essa doutrina na época dos apóstolos? Será que Yeshua ensinou sobre isso? Então, primeiramente, vamos abrir o texto de Mateus, capítulo 12, verso 31. Vou estar utilizando da Bíblia Judaica Completa, traduzido pelo Dr. David Ster. Essa Bíblia é traduzida dos textos que nós temos como textos originais da língua hebraica, da língua grega e do aramaico para o inglês, e traduzido pelo Portela para o português. Então, Matityahu, Sefer Matityahu, o livro de Mateus, né, o Evangelho de Mateus, no capítulo 12, verso 31, está falando assim: porque por esse motivo eu lhes digo que as pessoas terão pecados e blasfêmias perdoados, mas blasfemar contra o Ruach da Kodesh não será perdoado. Verso 32: quem disser algo contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Ruach da Kodesh não será perdoado, nem no Olam Hazé, nem no Olam Rabá, nem nessa época, né, a qual o Yeshua estava dizendo, nem no mundo vindouro, né, que é os tempos vindouros. Então, ok, vamos pegar esse texto, que é o texto mais usado. Será que eu não creio no Espírito Santo como uma pessoa? Estou blasfemando contra o Espírito Santo? Vamos ver o que o texto que Yeshua, que Jesus está ensinando aqui, né? Ele fala que perdoadas as blasfêmias serão perdoados. Ok. Se blasfemar contra o Ruach HaKodesh, não será perdoado. Ok. Você pode blasfemar contra o Filho, mas contra o Espírito não. Ok. O Espírito é maior que o Filho. Mais importante. Então, se como a doutrina da Trindade, em 325, houve ali uma briga no Concílio de Nicéia para definir que o Pai e o Filho é a mesma pessoa, e foram definidos assim. Será que, se isso for verdade, será que a blasfêmia contra o Filho também não afeta o Espírito, se eles são a mesma pessoa? Então a gente está vendo de onde está vindo essa doutrina. Estamos voltando lá atrás para ver se tem consistência a doutrina que esses homens fizeram. Não foram os apóstolos que implantaram a doutrina da Trindade. Ela surgiu do quarto século para cá como uma forma sistemática. Então, se eu posso blasfemar contra o Filho e o Espírito não, será que são a mesma pessoa? Vamos meditar um pouco. E como fica isso? E o Pai, que o próprio Yeshua fala é maior do que ele? Onde fica nessa história? Você pode blasfemar contra o Pai? Então, não existe ensino sobre isso? Então, Yeshua deixou o Pai de fora? Ok? Vamos meditar um pouco sobre esse assunto. Agora eu quero trazer para vocês, primeiramente, a palavra Ruach. Ruach, que é espírito. Você vai ter a mesma palavra no grego. Se você pegar uma Septuaginta, no original, você vai ver a palavra Ruach sendo interpretada como pneuma. Ok? A palavra pneuma, ela originou a palavra pneu, né, que é um objeto, né, com espaço oco, né, onde há ar,
Você vai ver essa palavra também numa máquina pneumática, né, que utiliza o ar para dar pressão como força propulsora a algum movimento. Você vai ver essa palavra numa doença muito conhecida, que é a pneumonia, que é causada pelos pneumococos, que são vírus no formato de um coco, só que são ocos por dentro. Então a palavra pneuma quer dizer sopro, vento, que vem da palavra ruach, que é a palavra espírito. Nós temos espírito como uma pessoa, uma forma, um ser, né? Mas essa palavra ela ganhou essa consistência depois de alguns séculos, mais ou menos na Idade Média, que essas filosofias, né, eles buscavam da mitologia grega uma forma de explicar o mundo. Então, dentro da mitologia entre seres fora da condição psíquica, ou do que a gente pode tatear, conhecido como sobrenatural, que é fora do que é natural, né? Então o espírito começa a ganhar essa forma, né, de um ser, de um fantasma, né, demônios, anjos. Então começa a ganhar esse formato. Mas a palavra rua, antigamente, né, quando o rei Davi falava sobre o Espírito de Deus, será que ele está falando de quê? Yeshua, ao ler o rolo dentro da sinagoga, recitando Isaías 61, quando ele falava o Espírito de Deus está sobre ele, ele estava falando de quê? Ok? Então, vamos falar dessa palavra. Nos textos antigos, você estuda a Torá em hebraico, você vai ter um nome que se escreve dessa forma. Esse é o tetagrama, tetra, 4 grama letras, as 4 letras que formam o nome de Deus, tá? Não tem nada a ver com pentagrama, satanismo, é só coincidências fonéticas. Então, o tetagrama, ele vem acompanhado da palavra ruach. Ruach. Então, a palavra ruach, ela é escrita dessa forma. Ok? Ruach. Então a gente vai ver na Torá essa expressão Ruach Yud Kei Vav Kei, que é tido como Adonai. Então Ruach Adonai, se falava o nome, né, de Hashem. No exílio babilônico, quando Israel foi levado cativo, para não profanar o nome de Deus, que é um grande mandamento, e o judeu tem um temor muito grande de profanar o nome de Deus, esse tetagrama começou a sofrer abreviações e foi trocado por alguns adjetivos. Então, em vez de ser Ruach Adonai, aí começou como começou a ter o nome de Ruach HaKodesh. Você está vendo aí, Ruach HaKodesh. E Ruach HaKodesh significa Espírito do Santo. Essa expressão, no Novo Testamento, a Igreja Católica, os pais da Igreja Católica, trocaram essa expressão por Pneumata Agion, né? Esse HaKodesh, você vai ler, deixa eu apontar aqui para vocês, né? Você vai começar a ler daqui e vindo para cá, tá? Da direita para a esquerda. O hebraico se lê assim. Então, Ruach HaKodesh, né? Vem de Kadosh, essa palavra. Esse Ha é o artigo, né? É usado como artigo, que significa o Espírito do Santo, né, para substituir o tetagrama. Então, o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, que a gente vai ver em outras, vou mostrar para vocês em outras passagens bíblicas, quer dizer a expressão, a inspiração de Deus, é a vida de Deus dentro do ser humano. Se
o ser humano não pode ver a Deus, senão ele não fica vivo. Ele morre. Qualquer ser humano que vê a Deus, ele não permanece vivo. Como é que Deus viria na promessa de Yeshua e moraria dentro de nós? Através do seu Rua, através da sua manifestação. Como se fosse uma Sefirat, uma manifestação de Deus. Então a pequena porção de Deus ele retira de si e dá ao ser humano, que é chamada também de alma divina, né? A alma de Deus habitando dentro de nós. Onde esse Rua, esse Espírito dentro de nós, luta contra a obra da carne. Então você vê que é natural do ser humano saber já o que é certo e o que é errado. Às vezes ele opta por seguir o errado, não porque ele tem isso dentro dele como certo, mas sim porque é uma opção dele. Ele quer inverter as ordens. Mas desde pequeno, quando ele ia fazer algo assim, sua mãe, seu pai o repreendia. E quando essa pessoa cresce, que vê o seu filho fazendo algo semelhante, ele sente dentro de si essa alma se manifestando, sabe, para fazer separação o que é certo e o que é errado. Então esse é um pequeno princípio, é como se fosse uma faísca dentro de nós. Quando aceitamos Yeshua, quando nos convertemos no nosso pecado, arrependemos, essa chama aumenta. Então a força e o desejo de corrigir o que é certo, corrigir o que é, e transformar o que era errado em certo, se torna muito maior em nós, uma força propulsora muito grande. São rios de água viva que fluem dentro de nós. Ok? E vem através desse Rua, que é a essência de Deus, é uma parte de Deus que ela aumenta. A gente tem uma pequena faísca, é como colocar lenha na fogueira. Você tem a pequena faísca, quando o Espírito enche, é como óleo. O óleo você põe fogo e ele acende uma chama. E essa chama, ela aumenta dentro de nós. Então o Rua, essa chama de Deus, quando vem, ela começa a aumentar. O desejo por fazer as coisas certas. O desejo por viver em santidade. O desejo de parar de fazer fofoca dos outros e ajudar. O desejo de parar de amaldiçoar as coisas e começar a abençoar, começa a aumentar. O desejo de conhecer a Deus. O desejo de conhecer a palavra de Deus. O desejo de abraçar e dizer a Deus o quanto você é grato, porque você reconhece que Ele é o autor de todas as coisas, e você está aqui por causa de um propósito, e ainda está vivo, porque uma mão te sustentou. Então você passa a ser grato. Você vive o evangelho por gratidão, não é por oposição, não é porque alguém te impôs. Você quer ser santo porque essa chama acendeu dentro de você, não porque alguém te obriga a ser santo. Ok? Isso se torna fardo se alguém te obrigar. Você tem que parar com isso, tem que parar com aquilo. Larga isso para lá, queima isso, põe fogo naquilo. Não. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Quando você tem um encontro com o Cordeiro de Deus, ele limpa o seu ser. Esse Roar, ele se torna uma chama muito forte dentro de você. Você tem uma força propulsora. Então a pessoa vai servir como guia. Ele vai te dar exemplos. Você vai observar a vida dele. Você vai desejar comer das palavras dele, porque são palavras que vêm de Deus, não vêm dele. Então, você cresce em maturidade. Você cresce em estatura. Ok? Através desse Rua. Baruch Hashem. Então, sabemos que o que temos como expressão Espírito Santo, colocado como uma pessoa, não era visto assim no Antigo Testamento. Vamos ver uma ocasião muito interessante. Atos 7:55. Vamos abrir o livro, a nossa Bíblia, no livro de Atos 7, verso 55. Mas ele, falando do jovem Estevão, né, depois de um discurso maravilhoso, de um discurso que também revela o pecado das pessoas que estavam em posições, em altos cargos da época. Ele denuncia o pecado, por que essas pessoas estão erradas, porque muitas vezes a gente acha que ir na igreja, ler a Bíblia, orar, isso faz de mim uma pessoa santa e um servo de Deus, e não é. Ok? O que faz de mim um servo de Deus é ter uma comunhão muito íntima com Ele. Então a palavra, sua devara, sua Torá,
que é foi traduzido como lema não é lei, a sua instrução, que está dentro da palavra de Deus, ela é revelada a nós de uma forma transcendente ao nosso intelecto, transcendente a tudo isso. Tudo isso é bom, mas a base, isso vai formar a base. O estudo é uma base, oração é uma base. Então você forma a base. Quem constrói e faz toda a arquitetura do seu ser é o Senhor. São essas revelações, são essas experiências que você tem com Deus, que você busca com Deus, você passa a viver elas, experienciar. O Espírito, a pouco, ele te dá porções que te amadurecem, que te fazem entender. Ok? Baruch Hashem, bendito seja Deus. Atos, capítulo 7, verso 55. Usando a Bíblia Judaica Completa do Dr. David Stern. Mas ele, cheio do Ruach HaKodesh, olhou para o céu e viu a Shekhinah, né, a essência, a manifestação de Deus, e Yeshua em pé à direita de Deus. Ok? Só nessa passagem que é maravilhosa, Shaul, o apóstolo Paulo, diz que o Messias, o Mashiach, ele subiu aos céus e assentou à direita de Deus. Lá em Salmos 12, no verso 5, fala que pelo clamor dos pobres, os gemidos dos necessitados, ele diz assim, eu me levantarei agora. Então a gente vê uma ocasião que Yeshua está em pé ao lado de Deus, ao qual o próprio Shaul descreve que ele assentou. Então, para ver aquele servo, ele se levanta. Ele se levanta naquele momento. E aqui, se Yeshua é o Pai, como é que ele está à direita dele mesmo? Não é mistério. Não é mistério. As coisas têm que ser entendidas. As revelações de Deus é algo que nós possamos entender. Por isso que Deus não tem no mão. Ele usa expressões como a mão de Deus. Ele não tem no bolso porque ele não é espiritual. Ele usa a boca de Deus. Então ele usa expressões para que nós possamos entendê-lo. Ok? Então Paulo vê dois seres divinos do mais alto escalão que existe, né? O Todo-Poderoso, o Altíssimo Criador assentado no seu trono e Yeshua, seu filho, o Mashiach, à direita, né? Eu já vi pastor falando que Yeshua era o Pai, desceu do seu trono, veio na terra, depois voltou e se assentou. E como tem dois tronos, como está à direita de Deus? Então são assuntos a serem esclarecidos. E onde está o Rua, o Espírito? Algum profeta que foi arrebatado, que viu o mais alto escalão da esfera celestial, será que algum relata um terceiro trono? Será que tem uma profecia que relata esse terceiro trono? E Urua como uma pessoa? Será que os profetas antigos falaram isso? Ok? Então é algo a se analisar. Então a gente vê Yeshua à direita do seu Pai. Ok? Senão, não faria sentido a blasfêmia contra o Espírito não ser perdoada. Você blasfema contra o Espírito Santo, você blasfema diretamente contra Deus. E essa blasfêmia é algo muito mais profundo. Quando nós recebemos o agir do Senhor dentro de nós, recebemos o dom da graça, recebemos dons. Depois negamos isso. O próprio autor de Hebreus fala que para esse não há mais perdão. Ele não consegue achar arrependimento dentro dele para se arrepender. Não que Deus é incapaz de perdoá-lo. A pessoa se endurece de tal forma. Vai e peca, para não aconteça coisa pior. Porque o Espírito, ele vagueia por lugares áridos. E não encontrando repouso, o que ele faz? Eu voltarei. E voltando para a casa onde ele morava, encontrando vazia e adornada, ele volta e traz consigo 7 espíritos piores. Então o estado daquela pessoa blasfemou, negou o espírito vai sair dessa pessoa. O espírito não vai permanecer com ela. Então ela é uma casa varrida e adornada, mas vazia. Então volta-se mais 7 espíritos. O estado daquela pessoa é pior do que o anterior. Então o coração que já era duro fica pior, endurece ainda mais. Então já não se acha mais arrependimento daquela pessoa. Muito dificilmente aquela pessoa será resgatada. Ok? Então a blasfêmia
pior é negar o agir do Espírito Santo em você. Se enveredando por caminhos que não lhe compete como servo de Deus, tendo a conduta que não lhe compete como servo de Deus, tome cuidado com o espírito que há em ti. Toma cuidado com a tua vida, com as tuas palavras. Porque se você nasceu de novo, recebeu o dom da graça, o espírito que habita em você é do Altíssimo. E tudo que você fizer contra si e contra esse espírito, você fere diretamente ao próprio Criador. Isso é muito sério. Yeshua falou: vá e não peques mais, para não te aconteça coisa pior. Ok? Tome cuidado. O espírito é maior que Yeshua, como está descrito. Como ele falou, o Pai é maior do que eu. Amém? Então falar palavras são coisas mínimas e das menores, mas devemos prestar atenção nas nossas atitudes, que ferimos o Espírito de Deus, que o próprio Tiago fala que ele sente ciúme. Então dentro da Torá, quem sente ciúme, Kiná, é o próprio Eterno, ele é um Deus ciumento. Então ele sente ciúme de nós. Tome cuidado de não ferir esse ciúme. Amém? Que nós possamos tomar, e eu principalmente, muito mais do que a vós. Ok? Vamos ver uma passagem muito interessante. Eu citei Isaías 61, vale a pena conferir sobre esse texto do Rua sobre Yeshua. Isaías e Yeshayahu, capítulo 11, também vai estar falando dos 7 Espíritos de Deus que estava sobre Yeshua. Vamos em 2 Crônicas, Drivei Ramim Beit, 2 Crônicas, capítulo 24, no verso de número 20, está escrito assim: o Espírito de Deus cobriu Zacarias, o filho de Jehoiada, que é Joiada, o Gohem, o sacerdote. Ele se pôs diante do povo e se dirigiu a ele. Assim diz Deus: porque vocês estão transgredindo as mitzvot, os mandamentos de Adonai, e cortejando o desastre? E porque vocês estão transgredindo e já que vocês abandonaram Adonai, ele os abandonou. Verso 21. Eles, porém, conspiraram contra ele, o apedrejaram até a morte, sobre a ordem do rei do pátio da casa de Adonai. E essa morte é cobrada, esse sangue de inocente derramado é cobrado por Yeshua, acerca dos judeus, dos fariseus, que estavam no poder, estavam na gerência do templo. Não é todo judeu que é culpado do sangue, mas aqueles que estavam em cargos, aqueles que viam o erro e sabiam do erro, mas não fazia nada acontecer. Então o Espírito Santo cobriu Zacarias para quê? Para denunciar as más obras e porque é que as pessoas não estavam cumprindo as mitzvot de Hashem. Ok? Da mesma forma que o Espírito encheu o jovem Estevão, e da mesma forma que Zacarias foi apedrejado entre o altar e o lugar santo, o jovem Estevão também foi apedrejado por falar o que o Rua tinha para lhes dizer. A mensagem de Hashem, vinda através do seu Rua, tem pouca aceitação. Falso profeta, muitos seguidores. Os profetas de Deus, embora muitas pessoas gostam de ver o que Deus opera através deles, poucos o seguem. Poucos aceitam a doutrina, porque vem da parte da boca de Deus. Porque, primeiro aspecto para seguir Hashem, primeiro aspecto para ser servo, um Talmid Shel Yeshua, um discípulo de Yeshua, é aceitar que você está errado. É dizer, eu errei, eu estou errado, eu sou falho, estou apto ao erro e não sei de nada. Então você começa a entrar nessa esfera, nessa atmosfera. Você começa a ser uma pessoa apta ao discipulado.
e por todas as nações fazer discípulos. Foi o que Yeshua mandou para os seus discípulos. Quando já eram Shaliachim, apóstolos enviados comissionados para a obra. Durante 3 anos, esses homens foram discipulados pelo maior rabi, pelo maior instrutor, pelo maior professor. Um diploma que faculdade nenhum podia emitir. Era o selo desse Rua sobre aqueles homens. Então, primeiramente, é querer ser discípulo de Yeshua, é dizer como Kefa Hachali, o apóstolo Pedro: Senhor, para onde iremos se só tu? Espera aí, só tu tem as palavras de vida? Yeshua mesmo falou que os fariseus tinham um bom ensino, ouvi tudo o que eles vos dizem, só não vivam como eles. Mas Yeshua tinha palavras mais profundas, ensinava não como alguém que tinha apenas sabedoria, mas como alguém que tinha autoridade para o ensino. Ensinar, estudar, fazer um curso teológico, qualquer um faz. Ter o selo do Rua, autoridade da parte de Deus para o ensino sadio, para assumir o seu lugar na sociedade e ser exemplo, isso são para poucos. Por isso, falsos profetas vão querer ser mestres, achando que estão servindo a Deus, mas da forma errada, e Deus não aceita isso. Agora, se você busca a capacitação correta, você busca desse Rua, dessa essência, e ter respeito e obediência a Ele, então você está entrando, você está começando a caminhar dentro desse caminho e posteriormente crescendo, como fala em Efésios 4, em estatura e maturidade, semelhante a Mashiach, a Cristo, a Yeshua. Você pode estar apto a integrar também o que ele comissionou. Ele chamou uns para apóstolos, outros para pastores, profetas, doutores. Então você vai assumir seu papel, e como um corpo, todos nós trabalharemos como relógio. Se uma peça mínima, tão pequenininha, estragar, compromete todo o funcionamento. E cada um de nós, engajados uns dos outros, cumprindo nossos papéis dentro do reino de Deus, dentro desse mundo, na sociedade, podemos sim cooperar para o crescimento do reino de Deus e trazer benefícios a esse mundo. Num mundo de tanta morte, tanta violência, tráficos, corrupção no governo, precisamos nos levantar, tomar nossas posições. Precisamos nos preparar de forma correta para termos um serviço que causa um fruto significativo, um efeito significativo nessa era, e deixarmos um bom legado para os nossos filhos, para que posteriormente, se amanhã, se hoje, se agora, daqui 5 segundos, o nosso Senhor nos pedir nossas vidas e tivermos que nos apresentar diante dele, possamos ter obras dignas de louvor, não a nós, a Deus. Amém? Que possamos nos achegar diante dele, não de mãos vazias. Amém? Mas de um ânimo pronto e corações cheios, porque o amor divino só é derramado no nosso coração através do seu Rua, do seu Espírito, como fala em Romanos, se eu não me engano, capítulo 5, verso 5. Amém? Que Hashem vos abençoe, vos guarde, e até um próximo estudo no nome de Yeshua. שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומנעים. שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומנעים. לה לה לה